Olha, eu estou falando com vocês aqui no dia 18 de dezembro. São o quê? 6 horas e 15 minutos da tarde. Tempo bom em Porto Alegre, sol. Não está calor nem frio aqui, está 30 graus nesse momento aí que eu estou falando com vocês. Olha, eu acompanhei hoje todo o desdobramento dessa nova operação da Polícia Federal para cima dos corruptos e corruptores aí que roubaram dinheiro, bilhões de aposentados e de pensionistas do INSS. E eu acho que hoje a Polícia Federal ela chegou à cúpula, uma boa parte da cúpula. Se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu diria do núcleo político desse escândalo do INSS. Eu já várias vezes, depois do Mensalão e da Lava Jato, falando aqui com vocês, cheguei a dizer que depois do Mensalão, não sei se vocês se lembram do Mensalão, mas aquele escândalo do Mensalão envolvendo diretamente o Lula da Silva quando era presidente da República. Depois daquele escândalo que o Lula conseguiu escapar ali, jogou tudo para cima do Zé Dirceu como laranja sumiu, foi condenado, preso, ficou encarcerado, julgamento pelo próprio Supremo Tribunal Federal que condenou toda a cúpula do PT. Uma boa parte do governo, inclusive do Lula da Silva, mas ele escapou. Mas depois disso, do Mensalão, em seguida eu digo, bom, agora parou com essa corrupção aí do PT, aí, do Lula. Então. Que nada, veio a Lava Jato aí do Sérgio Moro e dizimou de novo as lideranças do... E dessa vez pegou o Lula, que foi condenado e preso e ficou preso. Até que o Supremo soltou, né? Olha, senhores, depois desse Mensalão e depois da Lava Jato, eu cheguei a falar aqui várias vezes o seguinte, que para que essas coisas não voltassem a acontecer, seria preciso que, primeiro, que o Lula et caterva tivesse os direitos políticos cassados ad perpetuum, memória, para sempre, expurgados da vida partidária pública brasileira. E mais, que o PT, o partido, fosse proscrito da vida partidária do Brasil. Não seria a primeira vez que um partido de esquerda seria proscrito, porque logo depois das eleições de 1946, quando o Partido Comunista Brasileiro teve, inclusive, deputados, o Jorge Amado, um deles, senadores, o Prestes, um deles, teve proscrito o seu registro. Então, lá foi por problema político. Agora, por corrupção. Por ter se transformado numa organização criminosa. E achei, olha, de cara tem que, depois disso tudo aí, principalmente depois da queda da Dilma, a solução para estabilizar a vida política brasileira é tratar de expurgar da vida pública brasileira o Lula e essa turma dele aí. E pegar o PT e proscrever o PT como partido político. Em seguida, a solução viria através de uma reforma política mais profunda, né? Que mexesse em tudo. Porque ali, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, estavam envolvidos vários partidos políticos. O Partido Progressista, o MDB, o PDT, essa gente toda aí. Né? Mas isso não foi feito. Quer dizer, resumo da ópera. Depois da queda da Dilma, veio Michel Temer, aí, um governo de transição, veio o Bolsonaro. E agora aquele pessoal dos atos de corrupção aí da organização criminosa
desbaratada no Mensalão e desbaratada depois na Lava Jato, voltou agora a pleno, né? Eu estou dizendo isso pelo que eu vi hoje, que eu venho acompanhando, claro, mas hoje, então, bateu o recorde. Que nós estamos aí diante de um escândalo que eu acho que o escândalo do Mensalão e os escândalos do Lava Jato vão ser pintinho perto do que está sendo desvendado nesse momento aí, nesse escândalo do INSS aí. Não se trata apenas do que foi contabilizado até agora, oficialmente. Roubaram 6,5 bilhões dos aposentados e pensionistas. Multiplica isso por 100. É muito mais do que isso aí. E, de novo, o epicentro está dentro do governo Lula, do governo do PT, envolvendo diretamente o PT. Inclusive membros da família do Lula, o irmão dele, o Frei Chico, o filho dele, o Lulinha, e os seus aliados. Né? De novo, com ênfase, dessa vez agora, no PDT, Partido Democrático Trabalhista. O Brizola deve estar se revirando no túmulo, hein? Pois olha, pois hoje... bom, quem está investigando isso aí é a Polícia Federal, por um lado, mas o Alexandre de Moraes, nesse caso aí, lá no Supremo Tribunal Federal, é o André Mendonça. É o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro. Então, o juiz do caso é o André Mendonça. Essa operação da Polícia Federal de hoje, por exemplo, foi autorizada pelo André Mendonça. E vale a pena ler os fundamentos nos quais se baseou o André Mendonça. Eu estou publicando tudo isso no meu blog, polibiobraga.com.br. Vão lá dar uma olhadinha só para... Vale a pena, hein? Vale a pena. Então, por um lado, nós temos aí a Polícia Federal agindo aí, com o André Mendonça como magistrado ali, coordenando e tocando esse barco adiante aí. E vai chegar no Lula, hein? Por outro lado, nós temos a CPMI, do INSS, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de deputados e senadores, que está fazendo um belíssimo trabalho, cá para nós, um belíssimo trabalho. Na CPMI, apesar do belíssimo trabalho que estão fazendo o presidente e o relator, tem uma maioria ali que oscila. O pessoal do Centrão, né? Uma hora vota a favor de convocar peças-chave, de outra hora não convoca peças-chave. Quando convoca peças-chave, vai lá o Flávio Dino ou o Gilmar Mendes e concede um habeas corpus para ficarem quietos, o próprio André Mendonça. Mas, apesar disso, eles estão furungando aí, inclusive porque a Polícia Federal está alcançando para eles aí os resultados das investigações. Né? Mas hoje, nessa sexta-feira, nesse dia 18, nesse final de tarde aí, o que me chamou muita atenção foi a prisão do secretário, do número 2 do Ministério da Previdência. Já tinha caído o Carlos Lupe do PDT, o chefão do PDT, chefão eterno do PDT. O Carlos Lupe tinha caído, mas não foi preso. Está quietinho lá no canto dele. Mas hoje caiu, foi preso o segundo dele. Um gaúcho, aliás, né? Um jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Né? Ele foi preso. É o segundo homem do Ministério da Previdência. Já foi até demitido aí. O Adroaldo Portal. Vou falar um pouquinho mais a respeito disso aí, né? Bom, esse cara aí, ele é, digamos, desse núcleo político aí, dessa roubalheira do INSS. Né? Esse Adroaldo Portal, número 2 do Ministério da Previdência, do PDT. Hoje também não foi preso, mas teve uma devassa no seu gabinete de Brasília e na sua casa, lá no Maranhão, o senador Weverton Rocha, que é também do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. Né? E no meio disso aí também a Roberta Luxinger, uma empresária de São Paulo. Ela chegou a ser mulher do Protógenes Queiroz, lembra desse delegado federal? Protógenes Queiroz? Chegou a ser mulher dele. Ela é herdeira de um ex-sócio do Credit Suisse, de banco, né? Cheio de dinheiro essa mulher aí. Já vou falar sobre ela também.
Ela que alcançava o dinheiro para o Lulinha, entendeu? Um delator, inclusive, na CPMI do INSS, disse que o Lulinha recebeu do careca do INSS, que era o chefão de todos, que está preso, 25 milhões de reais de propina. Ele recebia 300 mil por mês. E quem fazia os repasses, segundo o relatório de hoje da Polícia Federal, que é transcrito pelo ministro André Mendonça, ela alcançava pela empresa dela aí 300 mil reais mensais para o Lulinha. O Lulinha não está aqui agora, está na Europa, ele já está há um tempão. Em abril, depois de abril, quando a coisa começou a ficar feia aqui, ele se mandou para a Europa, tá lá para a Europa, né? O Lula disse, publiquei até um vídeo hoje no meu blog, se o meu filho estiver envolvido, tem que investigar. Que investigar nada nisso. Então, o pessoal dele blinda tudo que pode, né? Na CPMI, eles blindaram o pedido de convocação do irmão do Lula, que está envolvido até o pescoço nisso, através de um sindicato. Blindaram hoje, inclusive, a convocação desse Adroaldo Portal, que é do PDT, um militante do PDT aqui do Rio Grande do Sul, que já foi, inclusive, CC do deputado Pompeu de Matos, que é aqui do Rio Grande do Sul. O seu chefe imediato, que foi o do Adroaldo Portal, que era o Carlos Lupes, ele foi, como eu já disse, o primeiro a cair, mas não foi preso até agora. Devia. Olha, o PDT está envolvido até o pescoço nessa lama, nesse escândalo, nesse lamaçal. Só o PT e os seus asseclas roubaram mais do que esse pessoal do PDT nessa escabrosa caso de assalto aos velhinhos aposentados do INSS. Apesar de tudo isso aí, a maioria governista na CPI do INSS acaba de blindar um outro nome, carimbado, de alto coturno envolvido no escândalo escabroso do roubo do bilionário de 6 bilhões dos velhinhos aposentados e pensionistas. Lá na CPMI, esse pessoal, depois de impedir a convocação do Lulinha e do Frei Chico, filho e irmão do Lula, a maioria hoje decidiu blindar o número 2, esse aí do Ministério da Previdência, o Adroaldo Portal, que foi preso hoje pela Polícia Federal. Mas foi apertado ali o score, 16-14. Estão chegando lá, daqui a pouco eles se invertem aí. É só esse escândalo aí ganhar maiores proporções, inclusive na mídia tradicional, que hoje até abriu bastante espaços. Eles vão ter que abrir muito mais do que isso aí, porque não dá para borgar isso para debaixo do tapete o tempo todo. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte, que esse escândalo do INSS atinge em cheio o PDT, partido pelo qual a ex-deputada Juliana Brizola, por exemplo, quer disputar o governo do Rio Grande do Sul. Ela vai ter que se explicar aí nessa campanha eleitoral, aí, como é que esse partido dela está agindo dessa maneira, está envolvido dessa maneira nesse lamaçal aí. O pavoroso escândalo da bilionária roubalheira de aposentadorias e pensões dos velhinhos do INSS, então hoje ganhou um novo ímpeto. Tudo por conta dessa nova rodada de operações da Polícia Federal, que prendeu o número 2 do Ministério da Previdência, esse jornalista aí, o Adroaldo Portal, além de busca e apreensão no gabinete e na casa do senador maranhense Weverton Costa e da Roberta Luxinger aí. A CPMI do INSS, que voltou com toda a força, apesar disso, não conseguiu esta manhã convocar Portal, mas vai convocar. O governo Lula, que já tinha conseguido blindar e impedir a convocação do ministro Carlos Lupes, chefão eterno do PDT, que já tinha conseguido blindar o Frei Chico e blindar o Lulinha, agora está blindando o Portal, o segundo homem do Ministério da Previdência. Falta uma delação premiada aí nisso tudo aí. Uma delação premiada, né? Ela vai, com certeza absoluta, chegar ao Palácio do Planalto e ao Lula da Silva. E aí, senhores, esse governo pode cair. O Lula poderá cair. Tomar um impeachment como tomou a Dilma Rousseff. E tomar um impeachment como ele não tomou quando do Mensalão, onde conseguiu se escapar por pouco. Então, esse governo do PT repete, né? Os mesmos crimes que foram desbaratados no Mensalão e na Lava Jato. Agora, com esse escândalo do INSS. Essa gente ainda que segue o PT e segue o Lula
muitos que estão me ouvindo aqui, inclusive, deviam ter vergonha na cara. Diante disso tudo que eu estou contando aqui e do que foi revelado hoje por toda a imprensa brasileira, tradicional, inclusive, alinhada com o Lula e com vocês. Quanto mais as redes sociais, né? E aí, senhores, fazer uma comparação com o Bolsonaro. Pô, um governo corrupto, fazer uma comparação com o governo do Bolsonaro, que foi incorruptível, que está sendo condenado aí por questões políticas e ideológicas, perseguido politicamente, mas não por corrupção. Quer dizer, um governo que foi incorruptível e que, além disso, foi um gestor exemplar, ao contrário desses governos do PT. Quer dizer, fazer uma comparação dessa aí, realmente, só com muito mau caratismo é que é possível fazer uma coisa como essa. É isso aí.